alvos. É que cada alvo tinha uma intenção, cada alvo correspondia a uma, efetivamente, a uma visão de um determinado momento da sua vida. Portanto, os alvos não têm um título qualquer. Os alvos têm um título que está intimamente relacionado com a temática dos fados ou das canções que estão incluídas neste álbum. Canções do mar e da vida. Aqui, efetivamente, estão as duas temáticas essenciais anunciadas no título. Primeiro, o mar, tão caro ao imaginar de Luís Góis e presente quase obsessivamente na sua poesia. Dizia Luís Góis: enquanto o mar em Lisboa é concreto, está ali aos nossos pés, o mar coimbrão é uma ausência, uma divagação esotérica, um mar imaginário que para mim funciona como libertação. Estas são as palavras de Luís Góis e que mostram a sua grande admiração pelo facto, por esta ambiência do mar, do marítimo. Depois do mar veio a vida, e nesta vida há flashes do cotidiano ou de experiências vividas, não raro dramáticas, que espelham claramente preocupações ou reflexões de cariz humanista e social. É já a universalidade trazida por Luís Góis à canção de Coimbra, e que se viria depois a acentuar no disco seguinte, que é Canções de Amor e de Esperança. Neste Canções do Mar e da Vida, eu escolheria o Homem Sol, o meu irmão, a boneca de trave e a cantiga de um vagabundo. Como vê, para quem ainda está agarrado à coimbrinha, é evidente que estes títulos nada lhe dizem sobre o fato de Coimbra, como é óbvio. Canções de Amor e de Esperança veio em 71, considerada a obra-prima. O cariz global dos temas, a originalidade e a inovação dos acompanhamentos, por vezes só com violas, enfim, toda a ambiência poética ou musical acentuam a ruptura e a libertação total das amarras coimbrinhas, a utopia do amor expurgado de constrangimentos em paraísos longínquos. Estou-me a lembrar da canção pagã. A crença no advento de um mundo melhor. Estou-me a pensar na cantiga para canções. A necessidade imperiosa de acreditar, é preciso acreditar nas coisas simples da vida e preservar a sua pureza, são mensagens relevantes e universais veiculadas neste trabalho. Por alguns considerada a obra-prima, foi também o disco que motivou, coisa curiosa, foi também o disco que motivou as críticas mais acerbas dos conservadores ortodoxos. Luís Góis foi então apontado como um cantor que estava a adulterar o fado de Coimbra, traindo as suas raízes. Mas isto, evidentemente, é um rótulo absolutamente inqualificável que se pôs a Luís Góis e que o próprio se encarou de desmentir, no fundo, quando disse: eu sou um infiel fiel. A minha infidelidade à música coimbrã respeita apenas a ortodoxia, mas nunca quis destruir a música de Coimbra. Quis fazer uma revolução por dentro. Daqui o meu contributo para que ela atingisse uma determinada dimensão sem infringir a sua essência. Isto disse Luís Góis a uma entrevista que vem, aliás, na integral do Luís Góis. Eu selecionaria deste tema a cantiga para a cançonha, a canção pagã e É Preciso Acreditar. E finalmente, em 83, o último álbum, As Canções para Quase Todos. É de algum modo o abandono de um sonho, de uma certa visão utópica do mundo e o reencontro com a realidade, por vezes bem dura, do cotidiano. Uma sensação de amargura e nostalgia presente-se no seu regresso ao mar, com as suas pescas e o seu regresso da pesca e as praias desertas. Mexe também uma romagem romântica à Coimbra do seu tempo, com a romagem à Lapa. Tudo isto está bem patente nas suas próprias palavras. A vida foi andando e eu não pude deixar de traduzir as minhas próprias decepções. No fundo, considero-me um humanista. Sempre tive uma grande preocupação com a vida dos outros. Palavras
do Luís Góis. Réquiem para meus irmãos, Romagem à Lapa, Regresso da Pesca, seriam as minhas escolhas neste álbum. Já bastante depois, aparece o Coimbra Espírito e Raiz, já com outros protagonistas, uma última gravação onde a poesia de Carlos Carranca, aqui presente, meu amigo, e a música de João Moura, e a voz madura e outonal de Luís Góis se complementam harmoniosamente em homenagem a figuras relevantes do Fado de Coimbra, mais uma vez em muito tempo, mas onde por vezes uma dimensão trágica de amargura e frustração se pressente no canto de Luís Góis, fazendo jus às suas próprias palavras, alguns anos antes, numa entrevista a Carlos Carranca, quando diz: quero fazer mais um CD antes de arrumar as contas. Mas com critério. Fiz 4 discos com uma intenção muito especial. Mas agora hesito se o último disco se há de chamar Canções do Desencanto, Canções de Amargor ou Canções de Despedida. Esta previsão pessimista, porém, acabaria por ser suavizada no título Coimbra, Espírito e Raiz, que aliás foi distinguido com o prémio, curiosamente, da Fundação Amália Rodrigues. Talvez não seja esta parelha que eu várias vezes aqui citei. Escolheria deste último CD Não Mais Repousos e Agora. Agora já não há mais nada. É um dos temas mais trágicos do Luís Góis. Bom, e muito mais haveria para vos dizer, mas a pasta vai longa e não quero usar da vossa paciência. Temos consciência de que este olhar fugaz, sob o percurso artístico de Luís Góis, corresponde a uma pálida imagem da sua real vazia, da sua real valia, da sua arte rara e intemporal. Termino com a expressão de uma saudade muito sentida e de uma enorme gratidão pelo homem íntegro, generoso, de fino trato, que me honrou com a sua amizade fraterna, com quem tive a felicidade de conviver, a quem Coimbra muito deve e cuja memória hoje, muito justamente, aqui homenageamos. Depois desta fantástica, brilhante, belíssima, amorosíssima intervenção do professor José Mesquita, que nos emocionou a quase todos, eu não minto quando acredito nas pessoas, e quando vos apresentei o professor José Mesquita, a minha apresentação ficou muito aquém daquilo que nós acabámos de ouvir, que é fantástico, porque traz essa autenticidade que é mais valia, para além da sua cultura e sua erudição. Bom, agora vamos passar para o doutor António Descano. O António Descano é uma figura já quase mítica. É quase. O António Descano. O António Descano gravou todos aqueles álbuns, à exceção do último, com o Luís Góis, e tem uma particularidade fundamental. Sem António Descano, o Luís Góis não tinha gravado praticamente nada. É bom que se tenha isso aí. Eu depois falarei também, mas foi o António Descano que juntou aquelas figuras, onde está aqui um grande viola, é o autor da Cantiga para Quem Sonha, que o Luís dizia sempre que se vivesse nos Estados Unidos estava rico à custa da Cantiga para Quem Sonha. E não está nem um nem outro. Ora bem, o que acontece é que a Cantiga para Quem Sonha passou a ser uma bandeira da liberdade, da generosidade, sem precisar de ideologia, porque a ideologia era a da fraternidade. Sem precisar de ideologia política, porque a ideologia era a da fraternidade. É? Ora bem, mas o António Descano foi quem juntou o João Bagão, quem trouxe o Lionel Neves, um tal poeta algarvio, não é? Para junto do Góis, e que enriqueceu, e que assim trouxe a tal mais-valia
à música de Coimbra, à poesia de Coimbra, de um homem que nunca viveu em Coimbra, que nunca estudou em Coimbra, mas como era poeta, aos poetas as coisas assim, até na pele, pegam-se com facilidade, sentem com facilidade, não é? E depois, quando podem, produzem beleza, e essa beleza nunca entram com o Góis naquela voz fantástica do Góis. Bom, mas eu não vou dizer mais nada e vou passar então aqui a palavra ao... Eu desculpa lá eu estar a fazer de moderador, mas como não há moderador, pá, o que é que eu hei de fazer? Não é? Mas está a fazer um papel excelente. Está bem. Papel higiênico. Está bem. Vá. Bem, eu depois de ouvir o nosso amigo José Mesquita, só posso pontuar algumas passagens, revendo o que disse dele em várias intervenções, desde 88. Eu vou aqui, não escrevi nada, escrevi há muito tempo e agora vou pontuar, lendo algumas passagens do que escrevi. E neste livro, que é devido à tua iniciativa, Luís Góis de ontem e de hoje, eu escrevi a abrir: tem a vivência coimbrana a virtualidade rara de poder ser assumida, porventura mais intensamente, em lugar e tempo distantes dos cenários de magia da cidade do Mondego. Isto é verdade, a gente sente mais Coimbra, é capaz de sentir mais profundamente do que quando lá está. Bem, eu conheci o Góis em 50, quando fui para Coimbra. Tivemos aqueles contactos que eram da convivência proporcionada pela pertença ao Orfeão de Coimbra. O Orfeão, o Góis teve relações fantásticas. Lembro-me que no Brasil, em 1954, depois do primeiro espetáculo, do segundo, quando o Góis aparecia em palco, antes de cantar, não era muito. Estouravam as palmas antes do Góis cantar. Vão a ver como é que ele se impôs logo nas primeiras prestações. A interpretação dele era realmente excepcional. Era a voz, era a interpretação, eram os temas também. Mas, voltando aqui aos canheiros, o que é que eu digo para aqui? Bem, nos anos 50, foi quando conheci o Góis, houve um surgimento fulgurante das tradições académicas, que estavam um bocado desbatidas. Houve este paraste do canto e apareceu a segunda onda dos grandes cantores de Coimbra, depois da década de 20. E então, logo sobressaiu o Góis. O Góis havia o Zeca Afonso, o Roldinho, o Bill Rock e outros Machado Soares, que foi também grande intérprete e compositor de poemas e de música. Ora bem, o que é que eu digo para aqui? O que é que o Góis fez em Coimbra? Com o Góis fiz uma vida intensa, de convívio intenso com ele, e desde logo em excursões que fizemos ao Brasil, com o Orfeão. Depois, com o Pagão, o João Gomes, a África do Sul, Brasil e África do Sul, durante um mês. Depois fomos a Genebra, a Suíça, depois Viena da Áustria, ainda em Coimbra, tanto atrás, acompanhei uma digressão do Grupo Rural da Faculdade de Letras à Holanda. Sim, é do meu tempo, é tudo do meu tempo. É tudo do meu tempo. A minha relação com o Góis depois intensificou-se muito, sobretudo a partir de Lisboa. Porque
Uma vez encontrei o Góis e eu andava muito com o João Bagão, acompanhava na guitarra nessa altura. Fui um péssimo guitarrista, segundo acompanhante, depois para acompanhar de viola, mas eu disse, mas aproximei, tive este privilégio de aproximar o Góis e o Bagão. E o Bagão dizia, olha, sabes, há uns poemas belíssimos do Guimarães Neves que foram gravados, e umas canções, música minha, foi gravado em Madrid. Mas o Paradela de Oliveira não dá aquela intensidade. Era preciso. O Góis tinha vindo da Guiné e eu disse, já estou afastado disso. Mas aparece. Tinha 30 anos. Já estava afastado disso, tinha 30 anos. E depois, bem, juntei-os e a casa do Góis, que vivia nessa altura com o pai e o tio, o Arieiro. E aquilo tornou-se uma república. Era lá que se faziam os ensaios, era tudo solteiro. O pai viu. O tio divorciado e o Góis também separado. Então houve uma disponibilidade muito grande para a gente fazer música. E o Lionel, o Bagão era muito amigo do Lionel, porque trabalhavam ambos no aeroporto. O Lionel na embriologia e o Bagão farmacêutico. Não, mas foi primeiro da Rareta. Bem, e assim se formou este grupo. E depois era preciso arranjar um violas. Na altura, tu acompanhavas de vez em quando o Bagão, mas eu conhecia mal e falei, olha, o Neto, então traz o Neto. Falei ao Neto e ele disse, este formei a engenharia no Porto, nunca mais pequeno avião. Parece que apareceu, comprou um avião e diz o Bagão, compra tu também um avião. Eles não sabiam os tonzitos naquela altura, muito mal. E assim começou o grupo. Os grandes impulsionadores foram realmente o Bagão, o Lionel Neves e o Góis. O Góis era a condição sine qua non. Sem ele não havia nada. Mas, e o grande impulsionador foi o Lionel Neves, era o mais entusiasta e que produziu poemas belíssimos que o Góis cantou naqueles quatro RPs que tu citaste. Bem, o que é que se passou com o Góis? O Góis rompeu, eu digo aqui, havia que romper estéticas cristalizadas, geradoras sem desprezo do seu mérito, de um ambiente hostil e sensório aos transgressores dos gamos. Não é? Foi isto que dizem. E ele rompeu realmente esses canos. E também foram vivências novas aqui em Lisboa, uma certa coisa, era propensa a umas certas angústias, mas houve poemas belíssimos, isso que é um lugar também poemas belíssimos, eu digo aqui, canções e poemas belíssimos, gritos de alma, de sede, de amor, de denúncia do injusto, de exaltação de princípios e ideais, de apelo à solidariedade e fraternidade, mas tudo marcado por algum desencanto, mas também um sinal de alguma esperança. Não é preciso acreditar. Era o desencanto, a tristeza e eram gritos de solidão. Eu sentia a solidão. E eu digo, quando escrevi neste pequeno aconchego ibérico, a passar por uma crise de valores e inspiração, escrevi isto em 98, mas é atual.
para sustento do nosso sentimento coletivo de autoestima, é de aproveitar a oportunidade para fazer presentes e homenagear os vultos que prestigiam o nosso Durão. E o Góis é realmente uma figura nacional de grande prestígio. Apenas noutro país ele teria uma projeção maior. Mas aqui não deixou de ter uma projeção que foi reconhecida pelas distinções que teve, condecoração, muitas distinções em Lisboa, em Cascais, em Coimbra, na área da cidade, a homenagem nacional que foi feita em Cascais também. Enfim. Presidente da República. Pois, Presidente da República. A homenagem nacional. Foi na homenagem nacional no casino. E o casino pela associação. De maneira que é isto, enfim, o que é que eu escrevi para aqui. Felizmente Mas não ainda jogou. foi homenageado em vida. Felizmente. Foi homenageado em vida. E o que é que tenho aqui? Homenagens para essa expressão voa barriguinha cheia. Sim. Afinal, os últimos 15 anos, o Luís. Ele também te fase. Ele também te Esta fase, depois de Coimbra, foi realmente a mais fecunda, a mais com uma noção poética de exceção. Desde logo tempo, que tem poesias muito bonitas, e do Leonel Neves, outro dia reparei que um dos CDs tem 9 poemas do Leonel Neves. E depois, a última, os teus poemas, creio que preenchem. Para que isto depois eu os explico. Além disso, o que é que eu tenho a dizer? Eu tive uma visão muito grande, realmente passou alguns dias em minha casa, na feira, e éramos um bocado, cultivávamos um bocado a angústia, a tristeza e tal, mas também uma certa irreverência e gosto de viver. E assim se passou na despedida que eu fiz, naquela homenagem no Casino de Estoril. Eu disse, olha, Góis, segue o teu caminho com a intemporalidade das tuas canções. Realmente, as canções dele são intemporais. Daqui por 20 anos, 30, 40, 50 anos, continuam a ser. Sim. Composições magníficas. Universais e intemporais. Universais e intemporais. E é isto. Que beneficiaram da qualidade da voz e da interpretação. Claro. Era realmente um intérprete de exceção. Eu lembro, para acabar só muito, aquele fato dos beijos que lá citaste. Uma vez tivemos uma sessão qualquer e depois, olha, vamos àquela casa de fatos que eu vi nesse caio, que era do Rodrigo, e pegámos nas violas e tal, o fato dos beijos. Aquela gente estava só lá, ouviu o fato, e a ouvir. Bem, foi uma coisa espetacular. Tudo se levantou, que era uma coisa espantosa. Ora bem, o Góis era isto. Deixa-nos uma saudade imensa. Estes últimos tempos foram tristes e penosos, de saúde, e a gente acompanhou também com muita mágoa. E hoje estamos aqui, é o dia da voz, estamos a homenagear a voz do Góis e homenagear a sua Porque quando se referiu aqui ao teu encontro, estas folhas não estão numeradas e passou aqui só
esta passagenzinha que de facto eu não li, que era uma coisa fundamental, que era assim: no regresso da Guiné, chocado com a realidade acabada de viver, preocupado com a sua atividade profissional e início de carreira, abatido com alguns problemas familiares, Luís Góes atravessava um momento difícil e começava a interiorizar que o tempo das cantigas tinha acabado. O milagre, escrevia eu aqui, porém, estava para acontecer e, porventura, o protagonista fundamental nessa viragem está aqui presente. Chama-se António Toscano, que passo a citar: guardo um secreto orgulho de ter sido eu a aproximar o Góes do vagão e de ser o autor da música de 6 canções. Tem Toscano toda a razão por sentir orgulho na sua iniciativa, pois sem ela é quase certo que a música coimbrã seria hoje incomparavelmente mais pobre e nunca teria atingido o nível estético e a dimensão universal que realmente tem. Estas as palavras que eu queria dizer. Esta baralhada de coisas ficaram por ler. Agora chegou a minha vez. Eu aproveito a deixa do António Toscano, quando diz que estamos aqui a homenagear a voz, e eu acrescentamos aqui a homenagear a alma de voz. Porque o que realmente marca o Luís é que a voz não chega. Ou se tem uma grande alma, e quando se tem realmente uma grande alma e uma grande voz, tem-se uma pátria. Ou seja, é muito mais do que uma pessoa só, é uma cultura, é uma identidade, um conjunto de pessoas que pensam, sofrem, que herdaram uma cultura, que têm um património e que o querem legar às gerações vindouras. Bom, eu não sei por onde é que é de começar, porque eu sei que se começasse a falar, nunca mais parava de improviso. E não quero amassar, aliás, depois das brilhantes intervenções, eu não posso acrescentar muito. Mas preparei um improviso. E tenho aqui um conjunto de coisas para vos mostrar, que talvez seja... Então, as capas dos discos, a professora falou das capas dos discos, falou dos discos, e isso... Essa é talvez a grande modernidade para ali da Borda, são as capas dos discos, que não têm absolutamente nada a ver com Pina. Absolutamente nada. Mas já lá vamos. O que é que eu fiz? Bom, eu tenho aqui um texto que preparei. Portanto, o que é que isto está aqui a roubar? Vou pedir só Pá, força, uma edição para recordar o que foi escrito em 67 no Diário de Lisboa. Era o Mário Castrinho que escrevia aquelas críticas mordazes. Quem arredava pé antes de ouvir o Góes? Isto era numa sessão... Na abertura da galeria do Mário Silva, uma galeria Rodin que houve aí em Lisboa, foi o Mário Silva que fundou, criou. Então escrevia ele: quem arredava pé cantou-se e tocou-se numas escadas. Daí se ouviu o Dr. Luís Góes, uma voz forte e calorosa, explicar em música a sua experiência recente, médico de estrada. Porque o Góes é isto: rosto quase impassível, tranquilidade simulada. O Góes vibrava só por dentro e toda a gente estava com ele. E depois, mais à frente, dizia: 200 pessoas suspensas, um microfone estendido no ar, Coimbra em Lisboa dá esta sensação estranhíssima. O mundo dá tanta volta. Estava presente também, portanto, isto são citações
em 67 tu desculpa. Nada. Eu vou. O que é que eu pensei? Bom, eu já tive algumas intervenções a propósito do chamado Fado de Coimbra, que eu defendo. Sabemos de quem. Que eu gosto de chamar Fado de Coimbra, e havia, e o Toscano foi testemunha disso, a minha relação com o Góis era uma relação realmente muito especial, e às vezes, e já por coitadito, pouco tempo antes de falecer, tivemos uma discussão em casa do Jorge Tuna, que aquilo era uma coisa, só faltava levar a cadeira. E depois ele fechava e cerrava os punhos e dizia: